Boa noite. Hoje, dia 8 de março de 2026, começamos mais um Darshan com perguntas e respostas com o nosso mestre Saulo. E o tema de hoje é ansiedade, reatividade e desprogramação. Esse Darshan é do grupo do discipulado. Antes da pergunta, existe um espaço silencioso dentro de vocês onde nada precisa ser resolvido, corrigido ou controlado. Respirem. A ansiedade nasce quando a mente se afasta do agora e tenta segurar o futuro. A reatividade surge quando o passado ainda fala através de nós. Assim, muitas vezes não reagimos ao que está diante de nós, mas ao que ainda vive escondido dentro do coração. Mas há algo em vocês que não é ansioso, não é reativo, não é condicionado por nenhum padrão. Há uma presença que apenas vê. E quando essa presença desperta, o antigo programa começa a se dissolver, porque aquilo que é visto com consciência já não pode mais governar no escuro. Então, tragam suas perguntas, não apenas para entender a si mesmos, mas para permitir que a luz da consciência toque aquilo que em você pede libertação. Gratidão, The Golden Walk Foundation, pela sua contribuição hoje. Boa noite, pessoal. Namastê. Namastê para quem é namastê, namaskaram para quem é namaskaram. Boa noite para quem é boa noite. Uxi, uxi, uxi para quem é uxi, uxi, uxi. Boa noite. A Lei tá lá na praia, que beleza, coisa boa. Feliz por isso. Depois traz um coco desse aí para a gente fazer uma muda. Muito bem, gratidão pessoal a todos e a todas pela presença. Vamos iniciar? Então bora. Posso começar? Não sei ninguém. Pode ser? Meu áudio tá... Esse meu computador é horrível, eu estou na dúvida. O áudio está chegando claro. O microfone seu tá bem ruim. Eu não sei se você tá usando o microfone do fone ou o microfone do computador. Não, do fone. Eu vou Vê se você tentar. consegue passar para o microfone do computador. Tem o desenho do microfone aí embaixo no Zoom, tem uma setinha que você pode clicar e aí você seleciona qual microfone que você quer usar. Mas se você quiser tentar, Denise, pode tentar. Tentando alterar para o computador. Que é esse Não, não dá, computador não Denise. faz. Eu prefiro que você escreva. Escreve a sua Se alguém pergunta pelo quiser chat, eu ver acho se que eu vai ser outra melhor. pergunta. Escreve a sua pergunta pelo chat, Denise, e aí outra pessoa faz a pergunta e depois eu leio a sua.
Qual que é o tema hoje para varre? Ansiedade, reprogramação e reatividade. Eu fico muito feliz que ninguém tem nenhuma questão a trazer sobre isso. Então, incrível, sobre ansiedade. O que mais? Ansiedade, Reprogramação e reprogramação reatividade. e reatividade. Que coisa boa, então. Então, eu vou dar mais 3 minutinhos para ver se alguém faz alguma pergunta sobre ansiedade, reprogramação ou reatividade. E aí, não tendo perguntinhas aqui nos próximos 2, 3 minutinhos, aí a gente encerra o Dashan de hoje. Oi, eu ainda não sei como formular direito a pergunta. Boa noite, pessoal. É sobre reprogramação e acho que também vinculado um pouco com ansiedade. Não sei como fazer uma pergunta mais genérica, assim, porque acho que vai ter relação comigo, né? Com a minha experiência. Eu noto que eu acabo entrando em alguns padrões de ansiedade, assim, de muito sobre o futuro, sobre o que eu deveria estar fazendo agora, com relação. Deixa eu tentar formular melhor. Atualmente eu estou tentando buscar quem eu sou, né? O ser antecede o ter, né? E, e aí parece que tem tantas coisas para se fazer com relação ao ser, com o que eu preciso me alinhar, que eu fico, acho que, um pouco perdida do que eu devo fazer com relação. Por exemplo, eu não sei se eu deveria mudar já de cidade, e aí essa coisa fica na minha cabeça. Inclusive aí da comunidade, é uma coisa que tem me chamado me chamado muito, e aí eu nunca sei se são coisas que eu devo estar me preocupando agora, se eu devo depois, e aí eu vejo que isso não me coloca num lugar bom, porque era para ser uma coisa boa para mim fazer isso, fazer alguma coisa nesse sentido, mas essas coisas têm me trazido uma ansiedade que me deixa nessa dúvida e essa eu não estou sabendo me expressar só. Parece que eu não consigo me concentrar, eu não consigo me fazer presente para eu entender qual é o caminho que eu devo seguir depois. E aí eu não sei se essa é uma programação, porque a cabeça está sempre cheia de pensamentos. Puxa, eu não consegui formular direito a pergunta, mas era mais ou menos nesse sentido, quem sabe como a gente faz para sair dessa nuvem de coisas que tem para serem feitas para fazer o agora só, ou há coisas que a gente tem que ficar realmente com essa aba ali na janela e ir manifestando ela, sabe? Eu não sei se vocês conseguiram entender. Eu não entendi nada. Tô brincando, Nem entendi eu. tudo. Fica tranquilo. Tô brincando, querido. Seguinte, Ana. E nenhuma resposta aqui tem a, a intenção de responder a pergunta, mas sempre responde, de uma forma ou de outra. E nunca, de certa forma, ela é pessoal, apesar de ser uma pergunta que vem de uma pessoa e uma resposta que vem de uma pessoa. Então, ela não é pessoal. Então, sempre quando ouvirem uma pergunta e quando ouvirem uma resposta, saiba que a pergunta dela está dentro do campo e que pode ser a dúvida de muita gente que está ouvindo agora, ao vivo, e pode ouvir depois em uma gravação, talvez é daqui a alguns anos, inclusive. Uma pessoa vai estar buscando por algo, querendo alguma coisa e vai ouvir, e se em algum momento isso vai ajudá-la. Então, com isso, o que que eu estou querendo dizer? Nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é feita a esmo, nenhuma pergunta não tem função, assim como as respostas também, elas não são de maneira alguma pessoais, porque quando entra para o campo, no campo está e no campo a gente senta a porrada. Então, vou te responder.
da seguinte forma: você percebe que normalmente as pessoas ansiosas são as que não estão cumprindo com o seu dever? Normalmente a gente está ansioso por algo que eu deveria ter feito, deveria estar fazendo, ou estou pensando em fazer, ou seja, isso não é o que está acontecendo de verdade. Isso é algo que está acontecendo na minha cabeça. Eu deveria estar em tal lugar, eu deveria mudar de cidade, eu deveria mudar de emprego. Será que eu estou fazendo bastante? Será que deixei de fazer o bastante? Isso não é uma realidade. Isso são formulações da mente criando realidades paralelas. Então eu vou trazer essa confusão um pouquinho. Outro dia, magicamente, eu estava fazendo um deep listening, ou encontro que eu faço pessoalmente com pessoas do discipulado, e até um termo em latim saiu, para vocês terem uma ideia, porque eu estava tentando explicar sobre a formulação dessas realidades paralelas. Até me apitou aqui. E o que que acontece? Agora, como eu já sei, eu já posso falar, mas isso surgiu sem nenhum estudo, sem nenhuma questão, obviamente, e tal, que é o quótum. Quótum é quando uma partícula cria uma nova realidade a partir de um todo, como se fosse uma expressão de um fractal. Então eu estava num atendimento, eu estava num deep listening e eu estava chegando na criação da realidade paralela e falei assim, é mais do que isso, é o quótum. Aí a gente olhou um para a cara do outro e ficou assim, hã? Quótum? Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver aqui no Google o que que significa isso. E realmente estava dizendo que era uma expressão de um todo. Então, o que que acontece? Quanto mais a gente joga realidades e possibilidades, mais realidades e possibilidades irão partir esse fractal e acontecer em realidades paralelas. Saulo, eu não acredito em nada disso. Você não precisa acreditar. É só você ver a loucura que vai se tornando a vida da pessoa ansiosa. Porque ela cria tantas realidades dentro da mente que alguma delas vai acontecer, seja para o bem ou para o mal. Não falei, fui lá e deu tudo errado. Ou não falei, fui lá e deu tudo certo. Mas o falei, ele tem que ser provido de uma ação. Então nós sofremos quando nós sabemos em nosso coração que devemos realizar algo e não realizamos. E aí queremos, através da nossa covardia, ter fontes de coragem em realidades paralelas, em questões que não aconteceram, que apenas foram se dissolvendo com o tempo. E aí eu vou mascarando essa realidade que eu sei do meu coração que eu deveria estar cumprindo com desejos que vão sendo preenchidos ao longo da jornada. Viu? Eu não fiz aquilo, mas eu fiz esse docinho aqui, eu fiz essa coisinha aqui, eu fui ali, que me deram momentos, suspiros, alegrias, respiros, que me enganaram temporariamente em uma felicidade sombria. Por que uma felicidade sombria? Porque lá no fundo você sabia muito bem o que você deveria estar fazendo e não fez. Daí vem a questão da importância de nós estarmos honrando a realidade ao qual nós estamos é, querendo prosperar. Por quê? Porque se eu sei que eu deveria estar fazendo algo, se eu sinto que deveria estar fazendo algo e eu não estou fazendo, o que que isso vai me trazer? Irritabilidade. Isso vai me trazer ansiedade. Isso vai me trazer inúmeras outras questões que não são questões positivas ao estado do ser. Opa, você falou sobre ser? Falou. Sobre ter e ser? Falou. E aí a gente chega em um local muito importante nessa questão, de que para ser, basta apenas ser.
Não existe nada além do que ser para sermos. Você não precisa de nada externo para ser, você não precisa de dinheiro para ser, você não precisa de tempero para ser, você não precisa de roupa para ser, você não precisa de nada para ser o que você já é. Você nem precisa ouvir o guru falando, porque você já sabe, porque você já é o seu mestre interno. Então, o que que acontece nessa nossa trajetória que a gente se perde da gente mesmo e a gente passa a enfraquecer a nossa vida? Porque quanto menos eu dou valor àquilo que me importa, menor valor eu vou ter para mim mesmo. Os outros vão tomar conta da minha vida. A realidade que se desenvolve vai tomar conta da minha vida. Minha família, meus amigos, meu cachorro, meu papagaio, meu periquito. Sendo que quem deveria estar tomando conta da sua vida é você. Então a gente parte de um pressuposto, o qual coragem é agir pelo coração. Ponto. Coração mandou agir. Agiu. Beleza. Coração mandou agir. Aí a mente fala: Ah, não, coração, vai mandar agir. Aí não tem atitude. Ou, na criação das realidades, a atitude não é condizente com o desejo ardente do coração. Aí você vive uma meia-vida. Aí você vive uma vida ao qual você, em algum momento, você vai estar, né? Você queria comer uma lasanha, mas você não está comendo a lasanha agora. Você está comendo um biscoito creme cracker. A sua vida passa a ser um biscoito creme cracker. E nós, como bons animaizinhos que somos, domesticados que somos, com um cérebrozinho, com uma mentezinha, com um eguinho desse tamanhozinho, nós recebemos o nosso tchucu-tchucu, né? E a gente senta e abana o rabinho, acreditando que estamos numa felicidade, até com que outra coisa apareça para nos tirar o chão. E aí, Ana, você passa a não entender a vida. Porque você medita, você estuda, você vai no retiro, você conhece o Saulo pessoalmente, tô brincando. Você conhece o Saulo pessoalmente. Aí você, nossa, aí você volta, aí você começa a entender dos Paranauê, mas aí, caí de novo. O que que será que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que você não tem firmeza. O que aconteceu é que você não tem pulso. O que aconteceu é que você se vendeu pelas suas moedinhas de prata, não é? E aí, quando você tem o ósculo em Jude, né? Só para a gente falar mais bonito, porque a gente teve o Cotton e a gente traz o beijo de Judas, né? O ósculo em Jude, né? Que a gente está chegando bem perto dessa nossa Páscoa, dessas nossas paixões, né? A gente aceita pelas nossas moedinhas de prata vender o Cristo que você conheceu. Sabe o que que são suas moedinhas? São as bitoquinhas que você ganha, são as alegrias que você ganha, são os elogios que você ganha, é o dinheirinho que você ganha, é o mimimizinho que você ganha. Cada um tem o seu preço. Essa é a verdade. A verdade é que cada um tem o seu preço. Cada um colocou o seu preço na balança. E aí vem a questão da mudança, da reprogramação, e a gente fala do karma, e a gente traz muitas coisas aqui juntas. Não acredite você que o que você faz quando não tem ninguém olhando não está sendo computado, não está sendo visto.
Não está sendo direcionado. Não acredite você que irá ter o tratamento que você acredita que você merece quando as coisas começarem a acontecer. Porque não vai. Você terá como resposta do ciclo kármico aquilo que você plantou. Não tem como ser diferente. Veja você. Você é uma flor, você foi plantada, você cresceu, você floresceu, você se abriu, você se perfumou, você se coloriu. O polinizador veio, fecundou você, você deu frutos, deu muda, sei lá o que aconteceu na sua vida, mas a sua vida se moveu. Você não fingiu que era outra flor, você não se pintou de outra cor, você não mudou o seu perfume para que outro polinizador veio. Você aceitou a essência da vida naquilo que é, aonde foi plantado. A realidade é que nós temos as informações. O tempo todo somos antenas, somos canais. Nós nos expressamos a partir daquilo que nós experienciamos aqui no planeta. Eu sinto frio, eu sinto calor, eu amo, eu deixo de amar, eu gosto, eu deixo de gostar, eu quero ir para lá, pum, pum, pum. Eu sou bombardeado por informações o tempo todo. Sejam elas através dos meus sentidos que eu conheço e através dos sentidos que desconheço. É uma frase boba, mas ninguém está vendo o sinal de Wi-Fi agora. Quer dizer que ele não existe? Ele existe, ele está aí. E você tem um aparelhinho que consegue ver que ele existe, como é que está o sinal agora e o nome da rede, e está lá comprovado. O Wi-Fi está ligado. Se você não consegue se conectar com o Wi-Fi, você precisa mudar a senha. Isso é sobre reprogramação. Quando você vai perceber que tudo já foi entregue, que tudo já está disponível, que tudo já está do jeito que tem que ser, quando você irá perceber isto? Em algum momento, essa percepção vai chegar. Pode ser tarde demais. Sua vida já pode ter passado. As coisas que você precisava ter feito já deveriam ter sido feitas. Então, a ansiedade vai vir pelo sentimento do não cumprimento. Aí a gente mascara, sabe como? Eu deveria estar fazendo mais. Eu acho que eu deveria estar fazendo mais. Eu penso que talvez eu deveria. Não, isso é culpa. Porque você não acha, porque você não sente, é porque você sabe. Não faz porque não tem coragem para fazê-lo. Coragem não é coragem de, vamos botar aqui, vamos ver quem faz. Não, não é isso, não. Coragem é agir pelo coração. Coragem é chegar, pegar o negócio e falar assim: isso para mim é o correto, eu quero fazer isso, eu quero desenvolver isso. Igualzinho você falou na sua pergunta: eu quero me mudar para uma comunidade, eu quero sair daqui, eu quero. Por quê? Por quê? Porque o ser humano hoje não se aguenta mais. Não tem a ver com a comunidade, não tem a ver com os outros, não tem a ver com sanga, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a falsidade com que o ser humano se coloca nas suas situações. Cada vez mais pessoas estão querendo uma vida fora dos grandes centros, porque já deu. Você não sabe quem que é seu vizinho. Eu sei. Sabe? Não sei.
Seu vizinho, numa situação de calamidade pública, pode ser seu melhor amigo ou seu maior inimigo. Você não sabe. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Não estou dizendo que alguém está certo, que alguém está errado, que alguém deveria fazer algo, não deveria fazer algo. Eu estou dizendo que se você quer ter paz em seu coração, você deve cumprir com aquilo que seu coração está mandando você fazer, independente do que seja. Comprar uma bicicleta. Nossa, eu tô sentindo aqui uma bicicleta e tem que ser a bicicleta e a bicicleta e oh, se você não comprar essa bicicleta, o que que vai virar a tua vida? Compra a bicicleta. Não, eu deveria parar de comer, sei lá o quê, e aí eu vou começar só a comer alface hidropônico, porque alface hidropônico vai mudar minha vida. Coma alface hidropônico, que vai mudar a sua vida. Nós precisamos parar de criar realidades, projeções de questões que não irão se cumprir, a não ser que você queira que se cumpra. Por exemplo, se eu sou boca de sapo ou não, tudo que eu estou falando desde 2017 está acontecendo. E não adianta o povo se fazer de bobo, porque tá vendo no noticiário, tá vendo quando a cidade desmorona, tá vendo como que o povo se comporta diante dessas calamidades. Tá vendo a precariedade dos sistemas básicos de tudo que compõe uma relação civil. Tá vendo acontecer. Rumores de pandemia. Ó, a pandemia, ó. Pum. Rumores de pandemia que nós falamos, pandemia de doença de pele. Ó, a doença de pele chegando aí, ó. Pum. Falamos sobre guerra, não tinha ninguém em guerra, mas guerra sempre aconteceu, Sal. É, na data que a gente falou que ia acontecer também, pum, toma a guerra. Vocês acham que a guerra tá longe? Eu já falei com vocês onde a guerra vai chegar. Vocês estão esperando chegar no quintal de vocês. Pum, vai ter o trem rolando. Só que isso não é para botar medo. Isso é para trazer a vocês a questão de que vocês sabem dessas coisas. E aí, com toda a liberdade do mundo, com todo o carinho do mundo, eu vou trazer uma frase que eu ouvi de alguém muito querido e que não tem função alguma que não seja ilustrar isso que eu estou trazendo aqui. Estava conversando com uma pessoa a respeito de transição planetária, questões, e Ashran, e o bunker, e essas coisas todas e tal. E a pessoa falou assim para mim: eu entendo tudo isso que você está trazendo e eu dou o meu melhor, eu sei disso. Mas veja você, nesse momento, eu estou na minha casa cozinhando para minha família. Nada me falta. Você acha que as outras pessoas realmente estão pensando nisso que você está falando comigo agora? Eu estou aqui. Aí eu já estou aumentando, né? Eu tenho gás, eu tenho eletricidade, a comidinha está aqui, a faquinha está na minha mão, minha família está segura me esperando para comer. Eu realmente vou estar pensando nisso agora? É porque é exatamente agora que você deveria estar pensando nisso. Então, se o teu coração diz te manda, te manda. Por quê? Porque quando você estiver livre no campo, você não deve voltar para buscar os seus pertences, você não deve voltar para pegar tua capa. O que acabou, acabou, deixou para trás e ficou. A vida se move assim. Se você ficar esperando a situação,
Se você ficar esperando a hora certa, seja de casar, de engravidar, de ter o melhor emprego, de viajar para aquele lugar, para comprar a bicicleta, que eu tô falando da bicicleta, que eu não quero uma bicicleta, não, tá? Eu só tô dando um exemplo aqui. Não quero, não. É, nunca vai chegar. Nunca vai chegar. E situações de calamidade eu preciso trazer para vocês. Calamidade não avisa, não avisa, acontece. Vocês estão vendo isso na minha cidade natal. Uma semana antes, eu estava conversando com algumas pessoas da Sanga. Nossa, tô sentindo de ir lá na minha cidade natal, tem tanto tempo, queria ir lá e tal, ppp. Tá em todos os noticiários, Juiz de Fora, se ferrou. Outras cidades, o sul do Brasil. Gente, vocês acham normal o que está acontecendo? Sério? Em um grupo de estudos com foco aqui que a gente sempre traz, estações de luz, transição planetária, fazendo o que a gente está fazendo, vocês realmente estão achando normal acabar esse tanto de luz, acabar esse tanto de internet, esse tanto que chove e acaba com tudo, o tanto de fogo que pega em tudo? Vocês estão achando normal? Não é possível que vocês estão achando normal. Não é possível que vocês estão assistindo o que está acontecendo no mundo e vocês estão achando normal. Não é, vou aqui. Ai, vou deitar na minha caminha, vou botar meu cobertorzinho, vou fazer minhas coisinhas e pronto. Até o dia que você não irá conseguir mais. É assim que funciona. Só que avisar não basta. A pandemia não bastou. As guerras que estão evoluindo, e ouçam vocês, ouçam. Para de ouvir bobo falando que vai amansar, que é só você dar uma rezadinha que tá tudo certo. Para de ouvir bobo falando isso. Vocês estão vendo o cenário desgringolando para a Terceira Guerra Mundial bem de frente, bem debaixo do seu nariz, diante dos seus olhos. Dubai, primeiro mundo, tomando míssil na Cacunda. Tá uma loucura. Tá uma loucura o trem. Vocês estão achando o quê? Vocês estão achando que vocês estão morando aonde? Vou só trazer uma questão de geopolítica. Para quem não sabe, eu sou formado pela Escola Superior de Guerra em Política e Estratégia. Em 2009, eu tive participação na construção de um documento que se chama Sinamob. Se vocês não sabem, é um sistema de mobilização nacional, onde a gente tem acesso às indústrias, transporte, esse tipo de coisa para montar um plano de ação caso o país entre em uma situação hostil. Tudo o que eu estudei em 2009 está sendo feito. Tudo. Acordem. Não vai dar tempo. Acordem. Não vai dar tempo. Aí eu vou trazer um pouquinho de geopolítica para quem tá antenado no mundo, porque eu sou o maluco do Japamala com um paninho dourado e toca laranja na cabeça, mas parece que eu sou o único que tô vendo o que tá acontecendo. Acho que eu tô vendo. Acabou de acontecer nos Estados Unidos. Ah, mas é direita, mas é esquerda. Eu não tô falando sobre isso. Direita ou esquerda, quem manda é quem tem poder militar. Não importa a tua ideologia. Quem tem dinheiro tem míssil e quem tem um míssil manda o outro ficar quieto. O mundo funciona assim. Ponto. Acabou de ter uma cúpula. Eu não sei se vocês viram. Cúpula pela liberdade da América. 12 países foram convidados. Vocês acham que o Brasil foi?
Óbvio que não. Olha o tamanho do Brasil e a representatividade do Brasil nas Américas. Uruguai estava lá convidado. Argentina estava lá convidada. Presta atenção no que está acontecendo. O teu país que você mora, que representa basicamente o continente inteiro a nível de tudo, não foi convidado. Vocês não acham que essas coisas estão sendo um recado claro demais para vocês, não? Mas não tem problema. Como minha amiga falou, com o máximo de respeito possível, porque eu sei que foi uma colocação com relação às outras pessoas, não com relação a ela, eu sei sobre isso. As pessoas estão lá fazendo a comidinha para os filhos, para os outros, pipipi, tá tudo certinho, tá tudo tranquilo. Para que que eu vou pensar disso agora? Tá tudo bem. Você pode sair na rua tranquilo. Tá, o combustível já aumentou aí também? Já aumentou essa semana já ou não? Daqui a pouquinho, se já não aumentou, vai aumentar. Aí vai entrar, o que que o Saulo falava? Crise de abastecimento. Aí, opa! É boca de sapo, né? É muito boca de sapo mesmo esse povo. Então, pessoal, ansiedade irá acontecer basicamente quando você sabe que deveria estar fazendo a porcaria de alguma coisa e não faz. Ponto. Eu não sou terapeuta, eu não tô nem aí para terapia, eu não faço questão nenhuma de ser terapeuta ou qualquer coisa nesse sentido. Nunca quis ser, nem quero ser, nem me coloco como. Você não vai ter paz no seu coração enquanto você não cumprir com aquilo que você veio cumprir. Ponto. Você vai ficar se enganando a vida toda. É assim que funciona. Você vai ficar se enganando. Você não precisa deixar a barba crescer, você não precisa colocar uma touca laranja na cabeça, você não precisa ficar tilelê, maluco, dançando pelado em volta da fogueira. Não tem problema, não precisa fazer nada disso na vida. Mas faça aquilo que o seu coração sabe que é o certo, independentemente do que seja. Mas faça, senão vai viver uma vida frouxa, uma vida sem destino, uma vida sem futuro, uma vida fraca, uma vida dependendo dos outros para tudo. E não é assim que a gente tem que viver. A gente tem que viver uma vida viva. E para a gente viver uma vida viva, nós precisamos fazer aquilo que nos dá tesão. E ponto, seja o que for. Falar de novo, comprar bicicleta. Ah, comprar bicicleta. Compra a bicicleta. E vai ser feliz andando de bicicleta. Ponto. Quer viajar e morar numa comunidade? Viaja, mora na comunidade. Seja a louca da comunidade. Vai lá, pega as coisas, constrói a casa de terra com pedra, sei lá o quê. Pipipi. A gente falando isso aqui, né? Isso é ótimo, né? Eu sei que a gente mora na barraca, eu não sei se você sabe, Ana. A gente mora numa barraca, isso é real. Então, é por isso que eu posso falar, entendeu? Do povo. Então, seja aquilo que veio ser, faça aquilo que é, sabe? Mas faça com verdade no coração. Quer plantar, planta, quer construir, constrói, quer comprar, compra, não quer comprar, não compra, quer viajar, viaja, não quer viajar, não viaja. Que se dane, mas faça alguma coisa. Assim a vida flui através de nós. Parecendo o choque que eu tomei aqui. Foi o quê? Foi sexta-feira que eu tomei? Foi sexta ou sábado que eu tomei o choque? Foi, sei lá que dia que foi. Foi sábado? Foi sexta? Sexta? Sei lá que dia que foi. Sei lá. Eu tomei um choque aqui. Eu precisei tomar um choque para acordar. Que eu falei, nossa! Que loucura! Eu tenho que prestar mais atenção nas coisas. Eu tomei um choque aqui dos 220 que foi loucura.
Queimou minha mão toda, encheu de bolha minha mão. Eu grudei nos fios aqui. E não queria soltar de jeito nenhum. Sexta-feira, obrigado, Pravá, minha médica particular. Obrigado, Pravá. Sexta-feira foi loucura. Então, assim, eu acho que às vezes a gente precisa tomar um choque da vida para que a gente acorde, sabe? Porque senão nós vamos ficar aí a ver navios e a vida passando. E aí vai acontecer uma coisa que eu falo com as pessoas. Ai, meu Deus, o tal do e se? E se? Ah, e se eu fizer isso? E se eu não sei o quê? E se não sei o quê? Ai, gente. E se? E se não existe? E se eu tivesse, se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães. Não existe e se. Aí a gente põe aquela música lá dos Titãs, né? O Epitáfio. Devia ter amado mais, ter chorado mais. Eu devia ter. A vida passou. Pronto, não vi. Gratidão pela sua pergunta, querida. Muita luz, paz e bênção. Isso não é sobre você, é sobre todos nós. Gratidão. Vou ler aqui a pergunta de uma tal de Denise. É Denise o nome dela? Não sei se eu conheço essa pessoa direito. Denise. Denise Forziati. Ó, a ansiedade acontece quando estou preocupada com acontecimentos futuros. É muito do que eu estou falando, né, aqui, né? Acho que está bem encaixadinho. E fico receosa de estar querendo controlar tudo, mas acredito que é válido antecipar questões. Quando a antecipação passa a ser controle? Aí ela colocou aqui, mas acredito estar progredindo, minimizando minhas reações. Ainda sinto raiva, tristeza, preocupação, mas não deixo mais esses sentimentos me dominarem. Estou progredindo ou é apenas ilusão? Tudo é ilusão, Denise. Tá respondida sua pergunta? Tudo é ilusão. Já respondi então a pergunta da Denise e agora vamos para a terceira pergunta. Tô brincando. Vamos lá, Denise. A ansiedade acontece quando estou preocupada com acontecimentos futuros. Isso é claro, né? Quando a gente está preocupada com os acontecimentos futuros, a gente está ansioso. Só que na realidade, a antecipação dos acontecimentos, ela é uma faca de dois legumes. Por quê? A antecipação, ela pode ser um planejamento com base em detalhado em. Então, o planejamento é maravilhoso. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer de tal forma. Vou te dar um exemplo prático e básico do que é a. Deixa eu só colocar aqui. Os acontecimentos futuros, o controle e a antecipação. Eu vou linkar tudo no único exemplo aqui para ficar bem simples para todo mundo, tá? Olha, eu acredito que vai faltar combustível no mercado em breve. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou sempre andar com o meu carro com tanque cheio. Ponto. Eu estou preocupado com algo que está no futuro e eu tenho um plano que me permite controlar a situação. Então, quando é válido antecipar, né? É válido antecipar quando nós temos um plano. Quando eu tenho um plano, eu posso antecipar. Agora, quando passa a ser controle? Passa a ser controle quando eu sofro por algo que não existe. Ai, meu Deus, será que amanhã vai ter a gasolina? Ai, como é que vai ser quando acabar esse combustível? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir na casa da minha filha. A gente tem que comer pão na chapa da padaria, e na padoca, e tem que não sei o quê, e papapó, popopó. Mas aí é o sofrimento acontecendo. Então,
Quando a antecipação passa a ser controle, quando nós estamos sofrendo por questões que não existem. Então, com este exemplo, eu consigo trazer a antecipação, o plano, o controle. Então, eu acredito que eu tenho que ficar esperto porque vai faltar combustível. Qual é meu plano? Meu plano é sempre andar com o tanque cheio. Ponto. Vou comprar um galão e vou deixar na minha garagem. Um galão de combustível e vou deixar na minha garagem. Ponto. Então eu estou realizando um movimento, o qual eu estou prestando atenção, estou me planejando. Agora, quando isso passa a ser controle? Quando isso me domina, aí vira sofrimento. Aí é doença. Vou dizer dessa forma, né? Aí é doença. Aí o bicho pega. Aí é doença. Quando aquilo começa a me possuir, vira doença. Aí é terrível. Aí vira doença, e aí aquela coisa e tal. Então, a antecipação, ela passa a ser o controle. E aí vem a continuação da questão da Denise. Mas eu acredito estar progredindo, minimizando minhas reações. Por que que minimizar a reação é estar progredindo? Por que que na minha cabeça minimizar a minha reação é estar progredindo, né? Reação é diferente de reatividade. A reação precisa acontecer, porque senão você vai virar uma mosca morta. E ninguém merece uma mosca morta. E na espiritualidade, o que mais se tem são moscas mortas. Ai, namastê! Ah, que vida maravilhosa! Acabei de tomar um coice de um cavalo. Ah, eu mereci. O karma do cavalo veio. Não! Se você vê que o cavalo tá chegando perto e ele tá bravo querendo te dar um coice, o que que você tem que fazer? Você tem que sair de lá, velho. Você tem que, ó, tá atento, tomar o choque igual eu tomei aqui, ó. Pum, você tem que estar atento. Atento é presença, atento é atenção. Atento é estarmos ligados no agora, não no foco, na presença. Então, a reatividade é o ato que eu tenho de reagir. E normalmente a reatividade ela está ligada a questões que me fazem ser tomados por um sentimento que não tem um controle. Então, emocionalmente, a reatividade é perigosa, que ela pode se transformar em raiva, ira, fúria, e você puxar o gatilho e agora não tem mais jeito de se arrepender. A reação não. A reação precisa acontecer. Por quê? Porque ela é do ser humano. A forma com que você vai reagir diz sobre o seu desenvolvimento de autoconhecimento. Você pode reagir de maneira violenta, você pode reagir de forma não violenta. Todos são reações. Agora, a reatividade, ela está ligada ao embate, ela está ligada ao espelho, ela está ligada àquilo que nós não temos controle. Não, soltei a flecha, pronto, foi embora. Acabou a flecha lançada, não é isso? Não tem um ditado? A flecha lançada, a caneta não sei o quê, o pipipi, papapá, não volta atrás. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. É o novo mantra de hoje. Não tem como voltar atrás. Já foi. Já foi. Não adianta. Você difamou alguém. Eu vi isso há muitos anos atrás, em um corte de um filme que eu nunca assisti, de alguém que
fez um juízo de valor em cima de alguém, que eu não sei se era um padre, eu não sei quem era, mas eu acho que estava numa igreja, eu não sei o que foi. Foi uma falsa acusação, foi um filme. E aí a pessoa foi e pediu desculpa. E aí no filme traz o exemplo de alguém explicando sobre se isso funciona ou não. Mas se você já pegou essa folha, amassou, rasgou inteira e jogou no vento, vai adiantar o quê? Você tentar recolher isso tudo. Você já fez isso. Não adianta. Então, minimizar a minha reação é você querer ter uma espécie de torpor, sei lá, uma uma dormência da vida para que eu não seja afetado. Não! Esse é o iluminado espiritual que está lá no alto da montanha, meditando para que ninguém o veja. Ele não está no mundo, ele não está inserido no mundo. Ele não é Krishna. Entendeu? Ele não é Krishna, ele não é Cristo, ele não é Buda, ele não é nada disso. Ele é alguém que ele é tão iluminado que ele não pode estar inserido no meio humano. De tão iluminado que ele é. Ele não pode sentir raiva, ele não pode sentir tristeza, ele não pode se preocupar. A questão é, você pode ter domínio sobre a raiva, a tristeza e a preocupação. Elas podem existir na consciência de que isso não é você. Porque você precisa experienciar para que você possa viver no mundo. Então, se isso não te afeta, não vem para o seu campo, campo emocional, campo físico, campo, sei lá o quê, desses corpos mais próximos, mas isso está ali, isso tem que ser vivido, isso tem que ser explorado. Chora o tanto que quiser chorar, sente a raiva que quiser sentir, bate na hora que você quiser bater. É assim que se vive. Agora, se eu tenho a consciência, a minha reação é outra. Sabe por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque senão você vai ser aquela pessoa, lembrando que isso não é pessoal de forma alguma, você vai ser aquela pessoa que vai ter que ficar sentadinha assim, com a carinha assim. Tá tudo bem, mamãe. Tá tudo bem, papai. Tá tudo certo. Eu faço tudo direitinho. Aí você não vai querer desagradar. Aí você não vai querer ser mal educada. Aí você vai ser arrastada para os piores lugares. Porque como é que eu vou falar não, né? Como que eu vou falar não? Não tem jeito. Reaja. Sinta o que tem para sentir. Até com que se esgote todos esses sentimentos. Até com que venha consciência sobre esse sofrimento. Porque senão você vai viver uma mentira. Nossa, tá lá tão espiritualizada, mas eu tô aqui me mantendo, né? Mas por dentro eu tô morta. Por fora eu tô linda, por dentro eu tô podre. Eu não posso viver assim. Por fora eu tô linda. Nossa, tudo lindo, tudo bem, mas por dentro eu tô. Não pode ser assim a nossa vida de forma alguma. Aí você vai ver lá, Saulo tá lá, meditando, sentado, aí morreu de ataque cardíaco. Nossa, mas como assim? Ele era tão. Nossa, então foi lá, tava lá meditando, morreu de ataque cardíaco. Oi, é assim que se morre, não é? Também acho. Tristeza, preocupação, mas não deixa esses sentimentos me dominarem.
é porque eles não são você. Não deixe. Tenha consciência de que as coisas acontecem e se essas coisas nos incomodam, não é aquela coisa que está te incomodando. É como. Vou trazer um outro exemplo que eu acho que os exemplos eles vêm bons, né? As, os exemplos são bons, né? Imagina que você, na sua adolescência, você jogava, sei lá, vôlei, e aí você machucou o seu tornozelo e você nunca mais jogou vôlei. E aí você tá andando 10 anos depois, e aí você bate seu pé numa pedra, seu tornozelo dá uma torcida e você, opa, nossa, machuquei meu tornozelo. Mas a torção dele foi forte. Aí na inconsciência a gente fala assim: será que eu torci tão forte agora e machuquei esse tornozelo desse jeito? Não, você se esqueceu que 10 anos atrás você parou de jogar vôlei justamente porque você quebrou esse mesmo tornozelo. Só que na nossa vida a gente está tão no automático que a gente nem sequer se lembra que quebrou aquele tornozelo. Aí você está com dor no dedo. Aí você não sabe por que que você está com dor no dedo. Está apontando o tempo todo para os outros. Aí você está com dor de cabeça. Mas por que que será que eu tô com dor de cabeça? Mas você está cheio de preocupação o tempo todo. Você está com falta de ar. Olha o tanto de coisa que você não está deixando sair de dentro de você. Ai, eu tô com uma constipação, não sei o quê. Mas olha o tanto de coisa que fica digerindo dia a dia, dia a dia. Entra ano, sai ano. Não se esqueça que tudo o que chama a sua atenção é como se alguém colocasse o dedo numa ferida que não está cicatrizada. Não é o fato do dedo ter tocado sua ferida que fez o machucado já estava lá. Então, quando eu falo para de olhar para o dedo, é para de olhar para o dedo. É aonde o dedo aponta. Não é o dedo em si. Imagina, vou apontar a estrela, você escolheu para o dedo. Eu não estou apontando para o dedo, não é o dedo que tem que olhar, é para onde o dedo aponta. O dedo está apontando para onde? Para lá. Então, olha para lá. Algo feriu, raiva, tristeza, preocupação, o que quer que seja, algo feriu. Imagina assim, eu tenho uma ferida aberta. Essa ferida me trouxe raiva. Foi que o Saulo falou que eu parecia com o Saci Pererê. E eu não gosto do Saci Pererê. E eu fiquei com raiva. Tô com raiva do Saulo porque ele falou que eu pareço com o Saci Pererê. Mas não é por causa disso. Não é isso. Que ferida é essa aberta que, quando é tocada, dói? Quando foi feita essa ferida? Que ferida é essa? O que que aconteceu ali? Então, algo ali rolou, algo ali machucou, algo ali fez aquele dodói que ficou bem quietinho e com o que o passar dos anos foi chegando, isso não foi visto e não foi remediado. E agora aquilo tá ali daquele jeito. Então, eu sinto raiva, sinto tristeza, sinto preocupação. Perfeito, é genuíno. Vamos sentir raiva todo mundo. Vamos sentir tristeza todo mundo. Vamos ficar preocupado todo mundo. Vamos. Ótimo. Mas é normal isso dominar a sua vida e fazer com que isso te torne uma pessoa louca? Ai, não, é porque eu tô preocupada, porque eu não sei se eu vou falar nesse caso porque a Denise já tem uma filha, eu sei. Eu não sei porque se a minha filha ela vai ficar bem ou não. Mas quem tem que saber é quem, gente? Se ela vai ficar bem ou não? Que tipo de vida que ela leva? O que que ela tá fazendo? Com quem que ela tá andando? É ela que sabe da vida dela. Você tá preocupada com o quê? Se ela vai ficar bem ou não? Você vai ficar preocupado. Ai, e quando eu me for, será que vai ficar tudo bem? Quando você se for, já foi.
Você não tem mais o que fazer aqui. Aí vem a questão da primeira questão e do entendimento e do ensinamento que enquanto você tem presença, enquanto você tem o plano, você age. Depois o que passou, passou, e o que já foi, já foi. Então, como eu disse lá na primeira questão, não da Denise, a primeira questão que a Ana colocou. Normalmente a gente se sente ansioso porque nós não estamos agindo. Ah, mas eu acho que eu deveria estar fazendo mais. Não acha. Você não acha. Isso é culpa. Ninguém acha que deveria estar fazendo mais. Isso é culpa. Temos que olhar para a culpa. Por que que eu me sinto culpado? Estou progredindo ou é apenas uma ilusão? É uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Vou trazer dessa forma. Ninguém progride, ninguém regride, tudo é uma ilusão. Mas dentro desse contexto aqui que a gente está trazendo, quanto mais a gente tem consciência dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, mais nós estamos progredindo. Por exemplo, outro exemplo. Duas pessoas sentem raiva da mesma forma e dão um soco na parede e quebram a mão. Uma sabe por que fez isso, a outra não tem a menor ideia. Talvez o que saiba por que fez tenha progredido e o outro não tem a menor ideia. E ponto. E ok, e tá tudo certo. Então não é sobre o que faz, não é sobre o que sente. Não, não é sobre isso. É sobre termos consciência. Consciência. Com a ciência. Temos que ter a ciência daquilo que estamos metidos. Tem um satsang que fala sobre isso, eu até falei sobre isso um outro dia também, que fala sobre consciência, com a ciência. Então precisamos estar atentos às questões da vida para que a gente possa viver de maneira bela, absurdamente bela. Não é sobre sentir raiva, não é sobre sentir fome, não é sobre sentir frio, não é sobre nada disso. É sobre consciência. É somente sobre consciência. Não é? Eu creio que sim. Por isso que eu falo. Agora, se estiver errado também, qual o problema? Tem alguma terceira pergunta ou não? Só para a gente saber. Alguém quer ligar? Eu de novo? Se outra pessoa quiser falar e fazer a sua Sim. pergunta antes da Ana, não, não, é só assim, só para a gente ver. Se ninguém tiver pergunta, aí a Ana pode fazer. Deixa eu só ver se alguém tem alguma outra questão. Saulo, eu tenho. Então vai. Posso Ana, fazer anota a sua antes? questão. É, eu já estou num movimento assim de tentar enxergar quais são as dificuldades que eu tenho no meu dia a dia que me trazem, que me levam para fora de mim, né? Que me tiram do centro e, consequentemente, me geram ansiedade e cansaço físico. Só que não diz respeito só a mim, diz respeito à minha família, aos meus filhos. Então, eu tenho dois filhos, um de 13, um menino de 13, a menina de 10, para quem não sabe. E quando eu não estou no momento do dia que eu não estou trabalhando, eu estou levando em tudo quanto é lugar, fazendo as inúmeras atividades que eles têm. E aí isso me traz, assim, uma tristeza comigo mesma, uma raiva de mim, assim, de eu me colocar nessa situação e não conseguir muitas vezes olhar para mim, fazer o que eu acho que precisa para mim.
E eu não sei como lidar com esse tipo de situação, porque eu sei que precisa ser mudado. Inclusive, meu pai me falou isso há pouco tempo, esses dias, que ele deixou de viver a vida durante um tempo, de tanto que ele corria atrás de tudo. E hoje ele percebe onde ele está. Ele não está mais aqui conosco fisicamente, mas que ele percebe que ele deveria ter feito diferente. Eu quero fazer isso diferente. Eu não quero afetar ninguém, é, deixar de fazer algo para alguém que fosse importante para aquela pessoa, mas também eu sinto que eu não posso negligenciar o meu sentimento, sabe? Deu para entender? Não, mas eu vou te responder mesmo assim. A Angélica deu. Bom, eu não vou te responder da forma que eu deveria responder, porque é Dia da Mulher e aí eu vou perder a minha boquinha aqui com a Angélica, que faz esse papel também aqui com as crianças e tal, então não posso trazer assim da forma correta, né? Bom, seguinte, para Varre, a questão ela está intimamente ligada àquilo que a gente se permite, né? Muitas vezes, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu também tenho, né, uma companheira e tenho duas filhas pequenas também, e etc e tal. Mas por muitas vezes, muitas, não são poucas, muitas, eu falo com a Angélica assim: você está reunindo tudo para debaixo das suas asas e você não me deixa entrar e fazer o que eu tenho que fazer. Por muitas vezes eu falo com a Angélica, e ela tá aqui só para vocês não acharem que eu tô falando besteira. Por muitas vezes eu falo, inclusive hoje eu disse, eu falo isso constantemente antes dela ir para Belo Horizonte. Falei com ela, você é muito permissiva. Inclusive, existe até a prática de responder pelos filhos. Então eu não sei se esse também é o seu caso, mas às vezes eu quero colocar as meninas em maus lençóis porque elas têm que aprender como é que é a vida. E a mãe não deixa. E eu viro e falo, eu não estou falando com você, eu estou falando com a fulaninha. Eu estou falando com a ciclaninha, eu não estou falando com você. Cadê não sei o quê? Fez não sei o que lá. Cadê no parará? Cadê? Ah, mãe, blá, blá, blá. Aí chega a mãe quer tomar conta. Ok, esse é, inclusive, a nível de ser humano, de plataforma do ser humano, é inclusive muito disso que foi desenvolvido ao longo de milhares de eras. Não estou falando sobre machismo, feminismo, bababá. Eu não estou falando sobre nada disso. Eu estou falando que o homem se desenvolveu para uma prática e a mulher se desenvolveu para outra prática. Isso é ciência. Isso não é ideologia de gênero. Isso não é sexismo. Você pega a estrutura física de um homem, a estrutura de um osso de um homem é completamente diferente. O campo de visão e de atenção de um homem e de uma mulher são diferentes. A mulher é periférica. O homem é foco. Por quê? Porque é desenvolvimento através da caça. Vocês querem ver algo lógico que talvez quem estuda anatomia deve saber? Eu não sei nem por que que eu sei dessas coisas, mas quem estuda anatomia deve saber. Vocês já perceberam que os olhos dos homens eles são mais centrados? É justamente para caçar. Você já viu que o das mulheres normalmente são mais abertos, mais amplos? É para prestar atenção. De risoto aqui, se quiser. Deixa eu só ver aqui, porque a Madava abriu o microfone e eu vou desligar. Desliguei. É, o, até nisso, eu não vou nem entrar em detalhes físicos, fisiológicos, enfim. Faz parte da estrutura do corpo feminino cuidar. Faz parte. Poderíamos entrar, inclusive, até no sofrimento da mulher no dia de hoje, que a mulher está no mercado de trabalho e que ela quer igualdade.
Eu não vi igualdade para servir o exército, não vi igualdade para ser peão de obra, eu não vi igualdade para nada disso. Não vi, não vejo. Assim como também não vejo o homem buscando igualdade para ficar cuidando de criança o dia inteiro, porque na cabeça dele também isso não vai dar certo, isso não acontece. Não é maldade, são anos, milênios de desenvolvimento do ser humano, o qual estamos em um momento da humanidade que não corresponde a nada. É uma ponta de uma unha. Outro dia a mulher votou, outro dia a mulher pôde sair sozinha, outro dia a mulher pôde trabalhar, outro dia a mulher pôde fazer sua viagem sozinha, outro dia a mulher pôde estudar. Outro dia isso aconteceu, não tem nem 100 anos, gente. Se a gente está falando em uma escala evolucional, isso corresponde a 0,000000001%. Até com que o corpo se desenvolva de outra forma, a fisiologia dê voltas, a estrutura cerebral, é muito tempo. Então, a primeira coisa que eu digo a você é: não se culpe, porque isso faz parte da estrutura da mulher. Querendo ou não. E aí você vê, se a mulher não tem filho, a mulher quer ter bicho. É verdade. Eu não estou fazendo juízo de valor. A mulher, ela tem no seu desenvolvimento cognitivo o cuidar. O cuidar. O homem não. Falei, inclusive, sobre isso outro dia. Se para vai me permitir, eu falo mesmo, não tô nem aí. Falei outro dia é, com a Pravarre. A Pravarre tem o mesmo medo que a Angélica de sair, deixar as crianças e viajar. Parará. Eu falo, vai pro mundo, sai, viaja. Ah, mas e as crianças? Uai, gente, para morrer basta estar vivo. Angélica, a mesma coisa, no sofrimento que vai viajar. Eu falei, gente, vai ser feliz. Vai viajar, vai trabalhar, vai conhecer alguém. Tô brincando. Vai, vai viajar, vai trabalhar, vai ser feliz. Sabe? Vai ser feliz. Agora, temos acórdons, temos problemáticas, temos desenvolvimentos. E cabe, obviamente, ao ser humano evoluído a conversa. Cara, pra mim tá chato isso. Cara, pra mim eu tenho que desenvolver isso. Cara, pra mim assim não tá dando. Olha, eu não sei o que lá. Olha, pronto. Então temos que encontrar um meio termo, né? Então, não seja permissiva, seja responsável, óbvio. Todo mundo tem responsabilidade. Tô aqui falando com vocês, as crianças estão lá sozinhas. Botei pra dormir, não dormiu, falei, vai ficar quieta e vai dormir sozinha. Aí a Angélica tá lá, ai meu Deus, as crianças estão lá sozinhas, coitadas, e agora como é que elas vão fazer? Ou elas já devem estar apagadas, e se não tá apagada, elas devem estar se divertindo a valer, falando assim, não, não, vamos ficar espertas, na hora que o papai chegar, vocês vão ver. Ah, uai. Só que assim, esse pensamento simples, estúpido, é o pensamento do homem. E por que que o pensamento do homem é simples e estúpido? Porque ele é programado para isso. A preocupação da Angélica é: eu deixei tal coisa em tal lugar, eu deixei isso em tal lugar, aí eu fiz aqui a contagem, eu fiz os desenhos, aí eu fiz não sei o quê, papapá, papá. Qual a minha preocupação? A Angélica sabe. Ó, deixei a luz acesa ali, porque se eu chegar e aí tiver de noite a luz tá acesa, que eu já deixei o facão encostado aqui, o outro tá não sei o que. A minha preocupação é outra. Você acha que eu tô preocupado com a contagem, as crianças? Eu não. Eu me preocupo em segurança. Eu me preocupo em campo de visão. Eu me preocupo em ouvir o que está acontecendo. Essa é a minha preocupação. Cada um tem o seu papel. Cada um cumpre o seu papel. Agora,
Se tá chato pra cacete, fala assim, cara, tá chato pra cacete. Nós vamos ter que arrumar um jeito. Porque pra mim tá ruim. Eu já desenvolvi em mim uma plataforma que não é essa mais. Já deu. Um tá com 13 anos, outro tá com 10 anos. São, no mínimo aí, 14, 15 anos gestando uma ideia. Já deu. A gente tem que viver, a gente tem que fazer nossas coisas, a gente tem que ser feliz. Imagina, essa aí tá com, essa tá com 10 e outra tá com 13. E tem gente com de 30, de 40, até hoje, de 50, até hoje. Meu Deus, e aí, como vai ser? Mas não deu, não, pessoal, já deu. Já deu, sabe? Já deu. Imagina. Oxi, ao povo baiano, oxi, já deu. Para. Quem é filho tem que sair da condição de filho. Quem é pai tem que assumir a condição de pai. Quem é mãe tem que assumir a condição de mãe. Quem é vô, quem é vó, quem é tio, quem é tia, quem é cachorro, quem é papagaio tem que assumir a tua condição para que sejam homens e mulheres maduros o suficiente para exercerem o seu papel. E ponto. Ó, eu não quero mais, tá chato. Eu não quero levar a menina à escola. Eu não quero levar, não. Mas como é que nós vamos fazer? Então, ou você leva, ou a gente vai ter que arrumar uma alternativa. Mas você sempre levou? Eu sempre levei. Sempre pá, 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 né? Normalmente a conta é feita por quem está colocando dinheiro na mesa. Isso é verdade. Isso sempre acontece, né? Por exemplo, eu poderia querer passear em Belo Horizonte agora. A Angélica ia virar para mim e falar assim: Você vai botar dinheiro em casa? Falei, eu não, eu vou gastar dinheiro. Então deixa que eu vou. Aí, então ela é que vai. Você entendeu? Ela é que vai. Ela é que vai colocar o dinheiro em casa, não eu. Então, o jogo muda. Só que o jogo do homem é diferente. O jogo do homem joga as crianças pra cá, joga as crianças pra lá, põe pra lá. E é isso, porque é, ué. Porque é assim. As crianças estão lá, o que que nós vamos fazer amanhã, papai? A gente tem que saber. Eu falei assim, amanhã vai ser o dia da surpresa. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Pronto! Resolvi meu dia, você entendeu? É assim que resolve. O que que elas estão esperando? Elas estão esperando a mãe, que vai chegar. Amanhã nós vamos acordar, nós vamos trocar de roupa, vamos escovar nosso dente, nós vamos fazer o nosso cafezinho, não sei o que lá. Não! Você acha que o homem está interessado nisso? Eu estou sendo sincero, muito sincero. Não! Amanhã eu vou acordar, amanhã eu vou levar, vou jogá-las dentro do galinheiro, vou falar assim, ó, vão dar banho nas galinhas, vão fazer as coisas, sei lá o que que nós vamos fazer. Vai voltar, a mãe vai voltar, vai estar todo mundo sujo, vai estar todo mundo cortado, vai estar todo mundo machucado. Ué, porque é assim. É porque é assim. E pronto! Porque é assim que funciona a vida. Né? Então, se a gente tem uma relação que ela é saudável, entre adultos saudáveis, e a gente tem uma relação, neste caso específico, da sua pergunta, homem e mulher, nós sabemos que cada um tem as suas necessidades fisiológicas, as suas ocupações sensoriais, os seus desafios, as suas visões. Quem sou eu? A Angélica vai chegar aqui, a barraca vai estar uma bagunça. Eu já tô até preparado, porque é o primeiro dia que ela tá fora. Vai estar uma bagunça, e vai estar mesmo. E ela sabe disso. Você acha que ela tá esperando com que vai chegar e vai estar tudo arrumadinho e pipipi? Ela não tá nem aí, porque ela sabe que não vai estar. Por quê? Porque ela sabe muito bem quem eu sou. Então, se você conhece teu marido, se você conhece tua esposa, se você conhece.
Casamento é isso, relacionamento é isso. A vida funciona dessa forma. Foi se relacionar? Deu ruim. Não foi se relacionar? Deu ruim também. Tem uns que estão bom, tem uns que estão ruim, tem uns que são saudosos, tem uns que não são saudosos, tem uns que são desafios, tem os que são bênçãos. Tem. A realidade é que a gente tem que viver da maneira que nós estamos prontos e certos de viver. Então, se eu estou comendo uma comida e ela está apimentada demais, eu posso virar e falar: "Oh, essa comida está apimentada. Não vamos colocar tanta pimenta assim da próxima vez. Não, tá muito ruim. Tá com muita pimenta para mim isso aqui. Não tá bom para mim." Agora eu fiquei igual marinheiro. Assim, fiquei igual marinheiro, né? Então, precisamos ser capazes de falar com as pessoas que amamos sobre temas difíceis. Para nosotros. Por falar em nosotros, eu vi a Denise ali, Alejandro tá que tá, viu, Denise? Alejandro tá que tá. Que galo bonito, viu? Safado, Alejandro. Alejandro é safado. Desonesto. É desonesto, Alejandro. Meu Deus do céu. Tá enorme. Safado aquele Alejandro. Alejandro, você imagina que em algum lugar do mundo tem um bicho que tem o seu nome em sua homenagem e você não tem a menor ideia disso? Não é incrível você fazer isso com uma pessoa? É incrível, né? Alejandro tá que tá. Colombiano ainda por cima, a Denise colocou. Colombiano, o Alejandro. Eu nem conheço o Alejandro, eu não tenho nem ideia de quem é o Alejandro. Só sei que o Galo chama Alejandro em homenagem a ele. Que honra! Imagina? Que honra! Entendeu? Tirei foto dele para enviar para Denise e não enviei até hoje, a lá, Angélica. Alejandro tá. Denise, Alejandro é desonesto. Ele é desonesto. Meu Deus do céu. Alejandro, não tem igual. Os outros galos viram de costa, ele pega as galinhas toda, Alejandro. Alejandro é terrível, terrível. Não respeita ninguém. Não respeita nem as da Angola. Não respeita ninguém, Alejandro. Alejandro é, Alejandro é desonesto. É um galo que, nossa senhora, viu? Desonesto, Alejandro. Ô, Pravai, te respondi só para eu saber, porque eu precisava falar do Alejandro, porque eu fui falar de Nosotros aqui, eu lembrei do. Tá cantando lá embaixo agora. É porque vocês não conseguem ouvir, tá cantando. E ele canta, a Denise sabe dessa história. Gente, eu preciso deixar isso documentado aqui, porque depois vocês vão falar que é mentira quando vocês chegarem aqui. Vocês vão falar que é mentira. Alejandro canta nas notas da música que toca na apresentação daquele programa antigo da Globo que chamava Plantão Médico. Ele canta nas notas. Eu não sei se a Denise chegou a... Não, ele canta nas notas. Que fazia assim, ó, era a musiquinha, que era a apresentação do Plantão Médico. Ele canta assim, cocó, 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 igualzinho. Eu vou gravar um dia. Eu vou gravar o Alejandro cantando um dia. Ele canta igualzinho a apresentação do Plantão Médico. Mas olha pra Varre, como toda galinha, como todo galo, né? O Alejandro tá fazendo o papel dele. Ele tá sendo o melhor galo possível. E eu tenho certeza que você também tá sendo a melhor galinha possível. Só que as galinhas têm que comer, têm que beber, têm que pastar, têm que dar umas viajadas, têm que botar ovo, tem que fazer essas coisas de vez em quando. E aí, se o galo estiver incomodando muito, você tem que virar pro galo e dar um, ô, galo, assim não funciona, né? Né? Meu pai dizia algo que eu já disse há muito tempo e muitas vezes aqui,
mas eu vou repetir. E as pessoas que sempre estão assíduas vão falar assim: Saulo nunca falou isso. Eu só devo ter falado isso umas 50 vezes. Meu pai falava comigo assim, e ainda fala, né? Beba do mesmo vinho em cálices separados. No caso ali da Mônica e do Pardal, não. Eles bebem o mesmo vinho, no mesmo cálice, na loucura, com os amigos, pra lá e pra cá. Lá. A Mônica tá lá, ó, tá atenta lá. Então, eu já tava vendo que ela tava atenta ali. Né? Então, bebam do mesmo vinho em cálices separados, pessoal. Passou o Pardal ali atrás. Acabei de ver. Beba do mesmo vinho em cálices separados, né? Comunguem das mesmas ideias, dos mesmos ideais, sejam parceiros, sejam amigos, né? Sejam tudo aquilo que vocês esperam ser um para o outro, mas preservemo-nos em nossa individualidade, porque ela é sagrada. Não deixe com que você deixe-se. Perfeito? Perfeitíssimo. Ana Paula Marota, manda tua mensagem. E se você, Já olha, ô, Ana, e se você estiver procurando comunidade, eu não queria fazer um jabá, não, mas aqui tem, viu? Então estou só sabendo, estou sabendo. Mas já foi respondida a minha pergunta em um pouco do que tu falou agora para Huawei. Para, não sei tá pronunciar. bem, querido. Para. Tá bem. Obrigado. Bom, é isso. Muita gratidão a todas, a todos. Eu não me atrevo a dar Feliz Dia da Mulher porque eu aprendi isso na minha vida, não a duras penas, mas vivendo, né? Que não é sobre isso, né? E aí o que eu pedi nas minhas orações hoje, a Angélica nem sabe, olha só, ela nem tá aqui, ela nem sabe. Hoje nós colhemos flores, eu e as crianças, e a gente ia levar para Irânia Garba nesse Dia da Mulher, né, ali na nossa representação do útero cósmico, mas caiu uma chuva tão grande que a gente não conseguiu levar. Então amanhã a gente vai levar as flores que a gente pegou lá para Iranegarba. Queria mostrar para vocês que lindo um arco-íris duplo que estava justamente terminando em cima de onde está Iranegarba. Tem um mais forte aqui. E aí tem um outro um pouquinho mais fraquinho, que aqui talvez não vai dar para ver, mas tem um mais fraquinho aqui em cima. E aí a foto nunca é aquilo, né, que a gente coloca. Mas na hora que a gente estava indo, começou a ameaçar a chuva, aí deu o arco-íris, as meninas, o arco-íris, papai, vamos. Eu, não, crianças, arco-íris é porque já tá chovendo lá. Aí a chuva, tchau, chegou e pegou todo mundo aqui. Mas nós colhemos as nossas florzinhas. E o meu desejo do fundo do meu coração é a cura do feminino em nós, sabe? Porque ninguém precisa de parabéns, ninguém precisa de nada disso, né? A gente precisa curar esse feminino nosso, né? Homens e mulheres, né? Precisamos dessa cura desse feminino. Então, nesse dia 8 de março, Dia da Mulher, meu desejo é que a gente se cure, né? Se cure de verdade no nosso coração. Se cure de verdade nessa presença que a gente é, né? Quem não tem a menor ideia, uma menor ideia disso, tá dando parabéns. Não tem nada para comemorar, eu vou ser muito sincero. Não temos. Não temos. E como pai de duas menininhas, mais ainda, né? Temos essa certeza de que precisamos muito de olhar para nós, né? Gratidão, luz, paz e bênção. Vou ver se amanhã eu levo essas flores no Iranegarba ou vou deixar a Iranegarba me esperando. Só para fazer de propósito.
depósito ali com a Iranegarba, porque não vai receber a flor. Vai receber a flor na hora que eu quiser dar. Namastê, pessoal. Luz, paz e bênção, que a gente tenha uma semana abençoada. Amanhã, segunda-feira, 9 de março, temos Darshan aberto. Se ele acontecer. Se ele não acontecer, é porque eu não tinha que acontecer. Paz para nós. Muita luz.